Dando continuidade à matéria de saúde e segurança do trabalho, hoje abordaremos a perda auditiva induzida por ruído, que é a perda auditiva induzida por ruído, a PAIR, está relacionada ao trabalho. É uma diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição continuada em níveis elevados de pressão sonora. Então, isso acontece com o trabalhador quando, em decorrência da atividade que gera um ruído muito elevado e que esse trabalhador fica por um período longo exposto e também, por muitas vezes, sem o uso adequado dos EPIs, leva a um dano ao sistema auditivo. A PAI em decorrência de ruído. Por muitos anos, o ruído foi considerado o único fator de risco de problemas auditivos no ambiente de trabalho. Porém, além do ruído, existem outros riscos que de maneira direta ou combinada podem causar perdas auditivas, como a exposição a certos produtos químicos, as vibrações e o uso de alguns medicamentos, que também podem levar a esse dano. Os riscos à saúde auditiva do trabalhador. Neles incluímos o ruído, os produtos químicos, vibração, pressão e também acidentes. Riscos para a audição em decorrência de produtos químicos. Dentre os diversos que estão presentes nos ambientes de trabalho, destacam-se 3, como grupos com poder de ototoxicidade, que são os metais, os gases asfixiantes e os solventes orgânicos. Então, esses são os produtos químicos que podem estar afetando aí a nossa acuidade auditiva. Falamos então também da vibração, que estudos indicam a existência de um efeito combinado entre ruído e vibração, ou uma suscetibilidade comum a esses dois agentes. Os dois, em conjunto, acabam levando a um dano maior ainda. O ruído. O risco de PAI aumenta muito quando a média da exposição está acima de 85 decibéis em 8 horas de trabalho. Então, como já falamos anteriormente, tanto a média de exposição quanto o tempo que ficou exposto, Os dois fatores vão estar sendo contribuintes para o dano. As exposições contínuas são piores que as intermitentes. Porém, curtas exposições a um ruído muito intenso também podem desencadear perdas auditivas. Então, quando a gente está exposto por um longo período, por um período aí intermitente, pode lesar, pode ocasionar o dano muito maior do que em curta duração. Porém, como dito aqui, às vezes é por uma curta duração, mas um ruído muito intenso pode sim levar a uma perda até irreversível. Os efeitos do ruído para a audição. Trauma acústico. É uma perda auditiva súbita decorrente de uma única exposição à pressão sonora intensa, geralmente 120 decibéis, lesando temporária ou definitivamente diversas estruturas do ouvido. Exemplo, explosões de fogos de artifício, disparo de armas de fogo, ruído de motores, a explosão de alguns tipos de máquinas de grande impacto, entre outras situações que podem levar a uma pressão sonora muito intensa. A mudança temporária de limiar.
diminuição da acuidade auditiva, que pode retornar ao normal após um período de afastamento do ruído. A audição é recuperada em até 16 horas após o término da explosão. Né? Às vezes a gente passa por esse tipo de situação, né? A gente está num local onde tem um barulho muito alto, assim, de repente aquele barulhão. Aí você sente uma sensação de diminuição da sua audição. Aí depois que você passa um período, essa retorna, né, a estar ouvindo novamente. A PAI, perda auditiva do tipo neurosensorial, geralmente bilateral, irreversível e progressiva, com o tempo de exposição. Está relacionado ao ambiente de trabalho. Então, aqui, só para ilustrar, a gente tem uma tabela, né, de limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. A nível de conhecimento, né, vocês dão uma lida aqui, só a nível mesmo de conhecimento, de sabermos essas fontes. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, a maior característica da PAI é a degeneração das células ciliadas do órgão de corte da orelha interna, né? Esses são os receptores sensoriais do sistema auditivo. Foi demonstrado o desencadeamento de lesões e de apoptose celular em decorrência da oxidação provocada pela presença de radicais livres formados pelo excesso de estimulação sonora, pela exposição a determinados agentes químicos, né? Então, a morte, né, é celular, né, em decorrência dessa oxidação. As características da PAI estão associadas ao ambiente de trabalho, neurosensorial, bilateral e irreversível, não profunda, máximo de 40 decibéis nas frequências baixas e 75 decibéis nas altas. Não progride sem o ruído. A perda tem seu início nas frequências de 6.4 até 3. As características da PAI. Zumbido, manifestação do mau funcionamento no processamento de sinais auditivos envolvendo componentes perceptuais e psicológicos. Recrutamento, hipersensibilidade auditiva que provoca desconforto. Dificuldades de compreensão de fala, né? Então, são aí características da PAI, né? Que podem aparecer aí como esse zumbido, como esse recrutamento e como essa dificuldade aí de compreensão da fala, né? Então, não ouvindo direito, também tem-se dificuldade, né, para a fala. A incidência. A PAI é um dos agravos mais frequentes e está presente em diversos ramos de atividades, como siderúrgica, metalúrgica, gráficas, têxteis, papel e papelão, vidraria, serralheria e entre outros, né? Então, todas aquelas atividades que sabemos que o ruído passa da quantidade suportada para o ser humano, né? Sem causar algum tipo de lesão. Os fatores que influenciam: característica do ruído, tempo de dose de exposição, condições de trabalho e de saúde, suscetibilidade individual, exposições simultâneas a produtos químicos, ototóxicos e a vibração. Todos esses fatores aí são fatores que são contribuintes, né, que podem influenciar, né, no dano. Os sinais e sintomas.
Auditivos, perda auditiva, zumbido, dificuldade em entender a fala. Os extras auditivos, né? Porque a gente consegue perceber, né, através de manifestações também extras auditivas, através da dor de cabeça, gastrites, hipertensão, insônia, irritabilidade e nervosismo. Quais os exames que são indicados para fazer? No caso da PAIR, uma bateria audiológica básica, anamnese audiológica, meatoscopia prévia, audiometria tonal, audiometria vocal e mitanciometria. A avaliação audiológica é fundamental e deve ser feita sob determinadas condições estabelecidas pelas NRs, no caso a NR7. Não existe nenhum tratamento clínico ou cirúrgico para a recuperação dos limiares auditivos. A PAI não provoca incapacidade para o trabalho, mas pode ocasionar limitações na realização de determinadas tarefas. Reabilitação, por meio de ações terapêuticas visando a possibilidade de protetização, uso de aparelho auditivo e adequação do ambiente de trabalho. Prevenção, né, que é o foco, né, frente a qualquer atividade desenvolvida pelo trabalhador, sendo a nossa base para evitar as doenças. As empresas devem manter, de acordo com as NRs, programas de conservação auditiva e programas de controle médico de saúde ocupacional. As orientações de controles da PAI estão relacionadas ao controle do ruído. Além disso, pode-se dispor de medidas organizacionais, redução da jornada, pausa e mudanças de função. Proteção auditiva, análise para a escolha do tipo mais adequado de proteção auditiva individual para o trabalhador. Então, a prevenção vai depender, né, do tipo de atividade desenvolvida, né, o que vai ser utilizado, né, o tipo de ação desenvolvida ou EPI utilizado. A avaliação audiológica periódica permite o acompanhamento da progressão da perda auditiva. A proteção individual deve ser aplicada quando as medidas de controle coletivo para a atenuação dos níveis de pressão sonora elevados nas fontes de emissão ou na sua propagação não conseguem reduções abaixo do nível de ação. Então, nesse caso, terá que ser adotada uma medida individualizada. Promover ações educativas junto aos trabalhadores, para que compreendam a dimensão do problema e as formas de evitá-lo, né? Então, é fundamental estar sempre capacitando esse profissional, né? Orientando sobre a importância de estar atento, sim, ao uso dos EPIs e seguir rigorosamente as orientações. Todo caso de PAI é passivo de notificação compulsória. Da mesma forma, todo o caso de PAI deve ser comunicado à Previdência Social por meio da Comunicação de Acidentes de Trabalho, que é a CAT. A partir da notificação da PAI, será possível conhecer sua prevalência para tornar eficaz qualquer planejamento de ação, de capacitação e organização de recursos em função da capacidade instalada necessária para prevenir e diagnosticar PAI, assim como reabilitar os portadores dessa doença. Então, é uma doença de notificação compulsória, sim, todos os casos relacionados ao trabalho devem ser notificados. Assim encerramos essa apresentação. Agradeço a todos e até a próxima.